Eu tenho trabalhado numa área que é de aprendizagem e inovação. Então, toda reunião de aprendizado que a gente tem feito, a gente fala assim, olha, o intuito desse treinamento, desse encontro, é que vocês, ao final, saibam, e aí a gente coloca os objetivos daquele aprendizado. Então, levando para esse conceito de aprendizado, eu estudando para falar para vocês, o Senhor falou comigo assim, você precisa, ao final disso, você precisa estar aperfeiçoado em oração um pouco mais do que você já caminhou. Então, assim, é o que eu quero para todos nós hoje, que a gente seja aperfeiçoado um pouquinho mais em oração, em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, tanto como filhos, como uma comunidade cristã. Então, e aí pensando nisso, eu falei assim, eu não quero, Senhor, tem milhares, eu fui pesquisar, mas não tem como contar quantas pregações, estudos tem sobre oração, de tão especial e necessário que é. Tem pessoas que, meu Deus, passam o dia orando. A Rebeca não está aqui, mas eu li, semana passada a gente leu na reunião de oração sobre como Jonathan Edwards orava, John Wesley. Então, assim, meu Deus, quem sou eu para falar? Nem oro tanto. Mas, como estamos em aperfeiçoamento, o Senhor me abençoou para trazer um pouquinho mais do que a Bíblia fala sobre oração. E eu coloquei na chamada da comunidade a oração como uma porta de acesso à maturidade cristã. Por que eu coloquei isso, a oração como uma porta? Quando a gente entra dentro da casa da gente, ou a gente vai entrar no nosso quarto, e a gente vai entrar dentro dele com uma fila, a gente entra para dentro do nosso quarto, para a gente dormir, para a gente tocar de roupa. Então a gente tem um acesso àquilo que a gente precisa. Uma porta é um acesso. A oração, ela é um acesso àquilo que a gente tem precisado. Mas também queria tirar um pouquinho dessa questão de vamos acessar, vamos orar porque a gente quer alguma coisa. E a gente vai ver ao longo aqui do que eu vou descrever que realmente não é só para isso. A partir da oração a gente entende quem Deus é, a gente entende o que Deus quer, a gente entende a soberania dele sobre todas as coisas. Estou um pouquinho nervosa, com a Lídia então me filmando, fica um pouquinho pior. Falei com a Lídia, falei assim, Lídia, parênteses. Falei, Lídia, eu prefiro falar sobre projeto para 1000 pessoas do que falar uma pregação para nossa comunidade, porque todo mundo sabe tudo. Todo mundo pratica tudo. Mas daqui a pouco eu vou acalmar. Então. Bom, conforme a gente estudou semana passada sobre oração e oramos, a gente tem lido um livro e o capítulo anterior falava assim, o capítulo 5 falava assim, o que é oração? Um senhor foi dar estava com um grupo de crianças e ele falou assim, olha, eu vou chamar a atenção dessas crianças fazendo uma pergunta para elas. A intenção dele era de, não que elas respondessem, mas era de chamar a atenção para que ele respondesse aquilo que ele estava perguntando. Só que quando ele perguntou para as crianças assim, o que é oração? Ele não só chamou a atenção das crianças, mas elas queriam responder. Então elas levantaram a mão e ele foi escolher uma criança para responder. E aí essa criança falou o seguinte, eu vou ler para não perder nenhuma palavrinha do que essa criança disse. Oração é a apresentação de nossas petições a Deus, solicitando-lhe coisas que estejam de acordo com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados, agradecendo e reconhecendo suas misericórdias. Isso era apenas um garoto, mas com uma descrição madura de um cristão em oração. Então a gente ficou impactado, eu fiquei muito impactada semana passada com essa descrição, e ele falou assim, nossa, que bom que você nasceu na Escócia, ou seja, era um país cristão, era um país onde ensinava aquilo. Ele falou, mas isso foi naquela época, talvez hoje a resposta seria outra. Mas e nós? Qual seria hoje a nossa definição de oração?
né? E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei assim, nossa, então oração para mim é Deus agindo dentro de mim, em toda e qualquer situação. Porque ela fala de pedir, ela fala de confessar pecados, ela fala de saber quem o Senhor é, engrandecer e tal. E eu falei assim, qual é o exemplo que eu tenho disso na Bíblia? E eu tenho um exemplo do próprio Davi. Em Salmo 51, quando ele faz uma grande besteira, e ele faz aquela oração no qual o Senhor restauraria ele naquele momento. E no Salmo 51, 17, podem abrir, mas eu acho que a gente já sabe até meio que de cor. Por que eu falo Deus agindo em nós? Porque nesse salmo ele fala assim, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Então o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado, daquele que tem o coração pronto para ele agir, pronto para ele estar, pronto para ele transformar. E por que também agindo em toda e qualquer situação? Porque se a gente voltar um pouquinho nesses salmos, em 51, 7, no caso, a gente leu 51, 17, agora o 51, 17, ele fala, purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Então ele estava devastado por conta do pecado, mas ele sabia que Deus poderia agir naquela situação e transformá-lo, e restaurá-lo, e purificá-lo. Bom, em Salmos 34, 8, eu vou falando vários textos e vocês não precisam ficar abrindo, porque também é importante a gente entender um pouco o sentido desses textos. Mas ele fala assim, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. E ali, quando você vai estudar mais profundo, é que está com o coração partido mesmo, que está necessitado ali. E eu achei interessante quando eu estava pesquisando isso, que teve uma pessoa que falou assim, meu Deus, Deus é onipresente, Ele está perto de tudo em qualquer momento. Ele está ali. Só que Ele está pronto para auxiliar aquele que está com o coração disposto, um coração necessitado e que busca nele a esperança de restauração. Bom, mas partindo disso que a gente viu sobre Deus agindo em nós, em toda e qualquer situação, então a gente vai falar um pouquinho dos componentes de uma oração que eu fui pesquisando na Bíblia. E esses processos de oração, dentro de uma oração completa, eles nos levam a uma relação com Deus. É impossível orarmos com a devida consciência, com a devida maturidade e não entendermos esse processo no qual desenvolve a oração. Então, onde que a gente pode ver isso? Em 2 Samuel 7, do 18 ao 29, ali tem um diálogo entre Davi e Natã. Davi queria construir o templo, falou com Natã falou ok, mas depois orou a Deus, falou não, explicou ali a Davi por que não e tal. Nesse ponto, Davi para e começa a orar, e ele começa a ser específico na oração. Ele sabia qual era o caso, ele sabia da vontade do coração dele, ele sabia o que Deus tinha falado sobre isso, e Davi foi específico nesse texto. Ele falou, Senhor, entendi, então cumpra nem o que está no meu coração, mas sim a sua vontade. Faça-se isso. Então ele foi definitivo, ele foi definido com o que ele estava dialogando com Deus ali, a respeito disso. Eu sei quem é o Senhor, e sei quem eu sei o que quero fazer, e sei o que o Senhor fará. Então faça o que o Senhor fará. Em 2 Reis 19, do 14 ao 19, talvez aqui a gente possa abrir e ler, né? Porque a gente ainda não leu nenhum. Quero pedir para alguém ler para mim. Não, é rapidinho ele não vai ter tanto problema. Do 14. Do 14 ao 19.
tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a, e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahweh, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Está dizendo? Em seguida declarou perante Yahweh, o Senhor, a seguinte oração: Ó Yahweh, eterno, Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reis da terra. Tu criastes os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos ao Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram, de fato, deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahweh, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reis da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, Yahweh. Então, aqui a gente viu que Ezequias ele foi específico. O André também falou muito isso semana passada, tem falado nas reuniões de oração. Nós precisamos ser específicos. O que a gente quer? Né? Então, Ezequias aqui conta toda a situação e ele é específico com Deus. Deus, eu preciso que o Senhor nos livre dessa situação. Então, assim, dentro do nosso processo de orar, dentro do nosso aperfeiçoamento e oração, nós precisamos sim ser específicos. Isso nos enche de responsabilidade sobre aquilo que temos orado, e Deus olha para nós e fala assim, ó, Ele sabe o que estão pedindo. Né? Em Neemias 1, 4, 7, eu acho que das orações que eu já ouvi na Bíblia, e até talvez mesmo a oração que Jesus ensinou, eu acho que a oração de Neemias mexe muito comigo, porque ele é completo na sua oração. Ele louva ao Senhor, ele confessa os pecados, ele lamenta, ele pranteia naquela oração, ele pede perdão e ele fala, Senhor, apesar disso tudo, queremos reconstruir os muros de Jerusalém. Então, assim, é muito especial esse texto. Está com ele aberto aí? 4 a 7. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Deu certo? Deu certo, obrigada. Bom, aqui a gente vê uma oração completa no seu processo de confessar, de saber quem o Senhor é e de fazer o pedido porque ele tem uma consciência com quem ele está falando. Que outra coisa dentro dessa oração que me chama a atenção é a paciência, porque ele orou por dias, ele pranteou por dias, ele jejuou por dias. A gente hoje ora e quer que aconteça amanhã. E se não acontece amanhã, o que a gente faz? A gente para de orar também. A gente se frustra, a gente fica triste e muitas vezes a gente fica bolado com Deus por não ouvir as nossas orações. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina também a esperar com paciência no Senhor, para que Ele ouça as nossas orações. Bom, o outro passo dentro disso que eu estava olhando, que a gente vê em várias orações, a oração ela necessita ir além do seu próprio eu.
ela necessita se conectar com o próximo, com aquele que necessita, com aquele que realmente precisa ser alcançado por aquela oração. E isso a gente vai ver agora lá em Salmos 85. Gente, desculpa se é muito texto, mas essa é a forma que eu... 85, vou ler esse. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e faze cessar a ira sobre nós. Tudo no plural, gente, não tem nada singular aqui. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Então a nossa oração, e eu acho que esse é um dos exercícios que a gente tem feito nas reuniões de oração, é interceder por nossa igreja, interceder pelo nosso país, parar um pouquinho do que a gente pensa em nós e pensar naquele que está sofrendo, naquele que está sofrendo as consequências de um governo, naquele que está sofrendo as consequências de um desvio dos caminhos do Senhor. Então a gente tem tentado, e o Senhor nos ensina isso, o Senhor nos ensina a orar além do nosso eu. E uma coisa que talvez a gente não consiga dar tempo para fazer, é o que está escrito lá em Jeremias 33, vocês não precisam abrir, porque é bem pequenininho, e fala o seguinte: clama a mim e eu vou responder. Então a gente quer clamar, pedir e pausa. Agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer as minhas coisas, agora eu vou esperar que a resposta corra atrás de mim e eu disperso. Entenda. Só que disperso a gente não vai entender a resposta de Deus, porque muitas vezes ela vai ser sim e muitas vezes ela vai ser não. Porque a gente muitas vezes não pede aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Em Lamentações 5 também não precisa abrir. Ali a gente tem um texto todo de Jeremias abrindo seu coração ao Senhor, falando tudo que ele sente, tudo que ele precisa, tudo que ele está sofrendo naquele momento. Assim. Então, assim, uma dos processos da nossa oração madura ou em processo de aperfeiçoamento é rasgar o nosso coração perante o Senhor. E dentro desses pontos que eu trouxe, embora eu não quero que vocês vejam isso como uma estrutura. Então, beleza, eu vou confessar meus pecados, eu vou falar que Deus é grande, e aí no final eu vou pedir minha oração porque eu quero o meu resultado. Não. A oração ela é uma consciência submissa a quem falamos. Quando a gente vê o significado de oração, é você proferir palavras àquele que ouve. Então, quando a gente, na verdade, a gente entende quem o Senhor é impossível que a gente ore não falando quem Ele é. Não colocando Ele no lugar de soberania para que Ele olhe, se incline para nós e nos atenda ou nos corrija, ou corrija a nossa oração para que Ele possa dar o fim que a gente deseja, né? Então, falando um pouquinho agora sobre a oração como uma expressão de vida cristã,
A gente falou um pouco dele agindo em nós, a gente falou um pouco de uma estrutura de oração. Agora, como que isso se expressa, na verdade? Então, ela pode se expressar de forma individual e de forma coletiva. Individual, qual texto vem na mente de vocês? Acho que o famoso texto que vem na nossa mente quando a gente pensa em orar individualmente, em orar, ir para o Senhor sozinho, sem ser uma voz coletiva. Aquele texto de Mateus, né? 6,6. Acho que todo mundo acaba lembrando dele, que fala assim, vou ler para vocês. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Muitas vezes a gente fala assim, a gente vê e a gente se sente assim também. Se eu não oro no meu quarto, eu não consigo orar, né? Coletivamente, eu não consigo discernir as coisas. E aí, ontem eu pensando, eu falei assim, depois de estudar, eu tô um pouquinho mais desesperada. Então, tipo assim, se não tá funcionando sozinha, eu vou pro coletivo. Se o coletivo não tá funcionando, eu tenho que estar em algum lugar até que eu ache o equilíbrio. E o equilíbrio é uma vida de oração. Então, eu vou onde eu posso me fortalecer. E muitas vezes a gente se fortalece aonde? No coletivo. Por que a gente se fortalece no coletivo? Só mais um exemplo de uma oração individual, uma oração para si. Foi o rei Ezequias que pediu mais tempo de vida quando o profeta falou para ele, olha, vai lá arruma sua casa que o Senhor vai te chamar. E ele não achou que ele poderia pedir, foi o Senhor que pediu e ele foi atendido naquele clamor. Mas agora falando também, e talvez esse ponto seja o mais especial para mim, falar da oração como serviço ao próximo que glorifica a Deus, é que todas as nossas reuniões de oração, nós oramos para que tenhamos mais pessoas com a gente. A gente ora pedindo, Senhor, traga mais pessoas para orar com a gente. A gente entende, Senhor, que estaremos mais próximos do Senhor, a comunidade dará mais frutos se orarmos mais, se estivermos mais juntos coletivamente. E a gente vê no texto de Tiago, e eu acho que é esse que eu queria que todos abrissem, Tiago 5. Por que a oração... E aqui é o texto que fala sobre cura, sobre chamar os presbíteros para orar. E a gente vê muito incrédulo que faz uma coisa que a gente não faz muito. O incrédulo está doente, ele começa a acreditar em Deus em oração imediatamente. Porque ele vai lá assim, sei que você ora, sei que seu Deus pode curar, será que você pode orar para me curar? Ele está crendo mais que a gente nas orações. Então ele busca nesse ambiente, ele vai aonde a oração tem sido aperfeiçoada. E nós precisamos, como comunidade, buscar esse aperfeiçoamento coletivo, buscar um ambiente aqui onde a oração ela é uma oração que funcione, porque nós entendemos como orar. Nós diariamente buscamos a vontade do Senhor, não só para nós, mas coletivamente. Então é um ambiente onde o Senhor pode operar. Tiago 5,16 fala o quê? Quem está aí com ele aberto? Lê para a gente, por favor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A súplica do justo é poderosa e eficaz. Será que isso nos fortalece como comunidade? Será que isso, além de nos levar para o além do eu, nos fortalece como comunidade? Eu acredito muito que sim. Acredito muito. 5,14 fala o quê? Charles, você está com ele aberto ainda? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e
orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Bom, eu acredito que aqui a gente tem um grande ensinamento do que pode a nossa comunidade ser como forma coletiva. E talvez, agora chegando num texto de Tiago também, mas Tiago 4 agora, que a gente sempre fala, né, que a gente ora e não recebe porque a gente ora mal. E o antecessor disso, o André também não nos deixa esquecer, que a gente não recebe porque a gente não pede. E aqui eu queria tocar num ponto que eu entendi, que aqui é como se a gente estivesse procedendo como filhos imaturos. Filhos que não sabem o poder do Senhor, porque se você não recebe porque você não pede. Ou que não conhece a vontade do Senhor, porque você pede e não recebe, porque você pede para si próprio, para os seus deleites, para os seus prazeres carnais. Isso é para a gente um medidor, um indicador de como nós estamos sendo aperfeiçoados em oração e conhecendo também a Cristo. Lógico que ser aperfeiçoado em oração, ser aperfeiçoado em princípios de Cristo, não é só orar, é também ler as Escrituras. Mas como o nosso ponto hoje é oração, eu quero tocar mais nesse ponto. Então aqui é um belo exemplo dessa filiação imatura ou ainda não tão aperfeiçoada em Cristo. Mas agora eu queria falar de uma oração aperfeiçoada e que às vezes até tem consequências e impactos bons e não tão bons. Mas é um texto que está lá em Lucas 6, 12, 13, e eu vou orar. Jesus nos dá o exemplo de uma oração muito madura, ou de um processo de oração muito maduro aqui. Porque ele mesmo sendo Deus também, ele faz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, Jesus passa a noite inteira orando para escolher os 12 discípulos, sendo que um deles ia trair. Mas isso era necessário que acontecesse e tal. Então, às vezes também, gente, a gente vai orar, vai fazer alguma coisa e no final alguma coisa ali não vai dar tão certo, mas é necessário. É necessário que isso aconteça. E água. É muito necessário, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, é orar antes de tomar qualquer decisão. Timóteo, no livro de Timóteo, fala assim: antes de tudo, orem. Antes de tudo. Que dirá antes de tomar uma decisão? Esse é um princípio básico e totalmente especial. Davi orou para ser perdoado. As nossas orações, elas sempre têm uma solução. E a solução é a vontade do Senhor. E aqui eu falo assim, a oração ela exige fé, ela exige paciência e ela exige saber a vontade de Deus. E já partindo para a conclusão de tudo isso que eu tenho meditado nesses dias, desde que o Bruno pediu para eu falar hoje, é fácil, é simples, é o óbvio sendo dito novamente, que é: se nós queremos amadurecer como cristãos, devemos orar. Devemos orar sem cessar, devemos orar individualmente, devemos orar coletivamente e devemos orar fervorosamente. Por que eu quis compartilhar esses textos e essa palavra sobre a oração com vocês? Porque primeiro eu preciso aprender sobre isso. Então, como eu falei com vocês no início,
poder fazer uma coisa que sai da minha rotina para o Senhor, me fez lembrar e me fez buscar mais sobre quem o Senhor é. E Ele é um Senhor que fala aos nossos corações, que nos ensina, mesmo com as nossas limitações. Eu não sou uma pessoa aqui que tem o dom da pregação, mas Ele quis me abençoar nessa semana fazendo isso. Uma outra coisa, que agora eu vou fugir um pouquinho de oração, mas para mim ficou muito latente depois que eu estudei sobre isso, é um texto que fala, deixa eu lembrar aqui como é que fala direitinho, eu não vou lembrar, mas ele fala assim, olha, eu não pude dar alimentos sólidos porque vocês ainda não conseguem, né? O que Deus não está podendo atender das nossas orações porque a gente ainda não consegue orar corretamente? Será que a gente tem noção disso? Por que Ele não pode atender as nossas orações ainda? Ou por que Ele não pode transformar uma rua, um bairro? Por que a gente ainda não fez isso em oração? Outro texto que eu lembrei é quando que é outro texto bem famoso, que ele fala que a criação aguarda, né? A manifestação dos filhos. Então, quando a gente vê o texto de Romanos, né? Romanos 8. Romanos 8 até o 16, ele está falando de filhos imaturos, filhos pequenos, filhos que ainda precisam crescer, se aperfeiçoar. E no versículo 17 ele fala pelo processo pelo qual aqueles filhos precisam passar para se tornar maduros. É isso mesmo. Então, não estava muito no que eu queria, mas eu acho que é bom a gente olhar lá, Romanos 8. Tem que estar, porque esse trem ficou na minha cabeça. No 16 fala assim, vou do 14, para a gente não ler muito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Ali é tecnon, se eu não me engano, que ainda aqueles filhos imaturos, pequenos e tal. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba Pai. Nosso próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ponto. Aí, o 17 fala, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vou pular o 18, vou falar agora de filhos maduros, que é ruios. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos maduros de Deus. Qual foi o processo que ele passou ali antes de pular para o 19? É o 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, esse sofrimento preparou esses filhos para se tornarem maduros. Então, existe um processo nas orações que tornam as nossas orações maduras. E é esse processo que nós devemos buscar, individualmente e coletivamente, como comunidade cristã. Como individualmente, em relação ao nosso individual, para que sejamos transformados, para que conheçamos a Cristo, para que possamos desenvolver a nossa fé. Coletivamente, para que oremos coletivamente também, para o próximo, para a cidade, para a nação, para os perdidos, para que eles se encontrem com Jesus. Bom, finalizando, eu acho que a última frase que eu gostaria de falar com todos é que Deus nos chama para orar uma oração comportamental de filhos maduros.
E como nós estamos falando de oração, como nós lemos vários textos que nos ensinaram um pouquinho mais sobre oração, nada melhor que a gente orar, né? Nada melhor que a gente exercitar aquilo que eu acredito que o Espírito Santo tem nos direcionado a aprender. Eu falei que eu não gosto quando as pessoas vão orar e falam: me perdoe porque não sei se falei direito ou se eu trouxe uma grande revelação. Poxa, mas se a gente tirou um tempo, se a gente orou ao Senhor, se a gente estudou, se a gente se dispôs, eu acredito num Deus bondoso que trouxe alguma coisa do Espírito Santo dele para nós. Então, perdoe a minha limitação de compreender o Espírito Santo, mas recebo aquilo que eu consegui compreender e trazer para vocês hoje. Porque me custa agora viver isso aqui. Me custa agora mudar totalmente a minha perspectiva, que tem sido mudada graças aos irmãos que coletivamente têm me ajudado também. Então vamos orar, vamos orar agora primeiro de forma individual. Vamos falar aquilo que está no nosso coração, aquilo que o Espírito Santo, e eu oro nesse momento para que o Espírito Santo comece a falar com vocês coisas que vocês precisam orar. E após feito isso, eu queria que a gente tivesse de par, de 2 em 2, e que a gente orasse uns pelos outros. Também como uma forma de exercitar, de experimentar isso tudo que foi dito, ou esse pouco sobre oração que foi dito nessa manhã. Então vamos orar, cada um orando individualmente, em silêncio, em voz alta, como quiser.